Bokuben é uma obra com vários finais, e dessa vez vamos falar do final da Furuhashi. Eu sou o Danoxaragi e seja bem-vindo à Toca da Cube. Para ficar mais fácil de entender eu vou resumir. Bokuben é um anime já finalizado que o autor criou várias rotas finais chamadas de Bokuben Route If, onde ele pega um certo ponto da história e desenvolve um final para cada uma das garotas. E algum tempo atrás eu trouxe um vídeo com o final da Ogata. Dessa vez, o foco vai ser o final da Furuhashi, onde iremos contar toda a rota do final dela e no final eu dou o meu ponto sobre o que eu achei. Mas se puder, já deixa seu like, se inscreva para mais conteúdos de animes e mangás. Dito isso, bora lá. A rota do Furuhashi começa em outubro, com uma cena dos dois sentados em um banco de praça, com a Furuhashi deitada no ombro do Nariyuki. Nariyuki imagina que ela está dormindo, mas Furuhashi diz que está acordada, enquanto se lembra do que houve no dia dos fogos de artifício e sobre as amigas dela. Furuhashi se lembra de tudo o que passou com Nariyuki e o quanto ele ajudou ela com o pai dela, mas também se lembra que a Ogata e a Uruka gostam dele e sente necessidade de sair daquele lugar para não atrapalhar suas amigas. Mas nisso ela lembra de dar as mãos ao Nariyuki na noite dos fogos de artifício. Para quem não se lembra, existe uma lenda na escola que o casal que estivesse de mãos dadas durante os fogos estaria destinado a ficar junto. Furuhashi nota que pretende usar isso como desculpa para se aproximar mais do Nariyuki e pergunta para ele o porquê ele segurou a mão dela naquela noite. Furuhashi sente que está sendo injusta, mas ela reconhece que se apaixonou pelo Nariyuki. Passa-se algum tempo e chegamos em janeiro. Nesse dia, Furuhashi iria prestar o vestibular, mas ela acorda tensa e com o estômago doendo pelo estresse. Mas ela começa a fantasiar com o Nariyuki mordomo trazendo o café da manhã e perguntando se ele poderia ajudá-la a se trocar. Até que ela reconhece que está ficando maluca com essas fantasias e lembra que tem que se focar na prova. Enquanto isso, Nariyuki seguia caminhando para a prova enquanto nota o quanto que nevou no dia anterior. Nisso ele encontra a Furuhashi, que tenta animar ele, e Nariyuki nota que ela estava pegando um caminho diferente do comum. Furuhashi inventa uma desculpa de que quis dar uma volta para se concentrar, e Nariyuki acredita e os dois seguem juntos para a prova. Furuhashi fica pensando que ver o rosto dele a anima, e que talvez a Ogata e a Uruka possam perdoá-la por se aproveitar de tantos momentos ao lado do Nariyuki. Nesse momento, um cachorro sai correndo e vai indo atravessar a rua, mas havia um caminhão passando na hora. Nariyuki se estende todo para segurar a coleira do caminhão e evitar que ele seja atropelado. Nisso, a Furuhashi se joga e segura o cachorro para que ele não continue tentando correr. Nariyuki agradece a Furuhashi, mas nisso ele se apoia em um corrimão cheio de neve e escorrega, indo cair escada abaixo. Mas Furuhashi nota isso e consegue puxar o Nariyuki e o salva. Porém, nisso ela acaba se desequilibrando e acaba caindo a escada. O resultado disso foi a Furuhashi torcendo a perna e ficando com um gesso e de cama por vários dias. Mas ainda assim ela menciona que conseguiu passar na primeira fase do vestibular e também fica aliviada que o Nariyuki não acabou se machucando. Furuhashi se lembra de como foi recebida na frente da escola, com todas ainda ver ela preocupada com o estado dela. Kirisu-sensei menciona que precisavam levar ela para o hospital, mas ela diz que apenas torceu o pé e que estava tudo bem. Kirisu-sensei se recompõe e manda ela ir para o hospital assim que terminarem as provas, o que rende uma provocação por parte da Kominami-senpai. Uruka e Ogata ficam preocupadas com a amiga, que só consegue imaginar que seja melhor ela se afastar do Nariyuki, e diz que ela pode andar sozinha. Mas ele diz que irá levar ela até a sala, já que sente que foi culpa dele que ela tenha se machucado. Furuhashi se revolta por notar que estava voltando a pensar no Nariyuki e decide que precisa focar na segunda fase do vestibular. No que ela vai para a mesa para tomar café, ela encontra com o Nariyuki servindo chá para o pai dela, enquanto ela continua se preparando para a segunda fase e come seu café. Pelo menos até cair a ficha de que o Nariyuki estava lá na casa dela. Furuhashi pergunta o que ele fazia por lá e o Nariyuki menciona que ele havia pedido para o pai dela para cuidar dela enquanto estava machucada. O pai da Furuhashi ainda menciona que tentou fazer ele desistir, mas não conseguiu e que o Nariyuki mencionou que, para compensar o machucado dela, ele iria cuidar dela por um tempo. Furuhashi fica tensa com essa ideia e pergunta como ele vai fazer para conseguir estudar, mas Nariyuki diz que está acostumado com isso por ter que cuidar dos irmãos dele e que ele irá achar o tempo para estudar também. O pai da Furuhashi diz que não conseguiu rejeitar o pedido da mãe do Nariyuki e diz que precisa ir para a universidade e que era melhor o Nariyuki não pensar em fazer nenhuma gracinha, mas isso só envergonha ainda mais a Furuhashi. Depois dele ir embora, Furuhashi diz que o Nariyuki não precisava fazer isso, enquanto pensava que ela até ficava feliz de ser cuidada pelo Nariyuki, mas se sentia mal pela Ogata e a Uruka. Furuhashi tenta mostrar que consegue se virar sozinha, mas assim que ela tenta se levantar, acaba sentindo dor por ter pisado com o pé torcido e acaba perdendo o equilíbrio. Nisso, Nariyuki assegura e diz que ela estava se forçando e que, se isso a incomodava, iria deixar ela em paz quando ela estivesse bem, mas que ficaria ao lado dela até a perna dela melhorar pelo menos. Furuhashi acaba concordando de leve com aquilo, mas logo em seguida se arrepende do que disse. Mas Nariyuki não se preocupa ou nota o que houve e apenas diz que eles devem ir estudar. Uma semana se passa. Furuhashi fica um tempo testando penteados diferentes na frente do espelho até que Nariyuki chega na casa dela, e o pai dela volta a reforçar que ele não conseguiu recusar o pedido da mãe do Nariyuki,
Mas não é pra ele pensar em fazer nenhuma gracinha, e volta a levar bronca da Furuhashi, dizendo que o Nariyuki não faria aquilo. O pai da Furuhashi menciona que ela diz isso mesmo tendo ficado mais de 1 hora na frente do espelho se arrumando, o que deixa a Furuhashi envergonhada. Furuhashi tenta fingir que não foi o caso e diz que tinha acabado de acordar e que ainda estava com o cabelo bagunçado, mesmo que estivesse claramente arrumado demais pra alguém que iria ficar em casa. Nariyuki acaba não entendendo nada e só diz que ela está normal, o que irrita um pouco a Furuhashi. Ela continua a estudar com Nariyuki todos os dias como normalmente, até que em um descuido ela derruba a borracha dela. Ou quase, já que o Nariyuki se joga para salvar a borracha dela como se sua vida dependesse disso. Furuhashi fica completamente sem reação ao ver aquilo e agradece Nariyuki, enquanto ele parecia estar preocupado que ela pudesse piorar ainda mais o estado do tornozelo dela, indo pegar uma borracha de cair no chão, a uns 20 centímetros de altura. Furuhashi olha o relógio e vê que passa do meio-dia, e nisso eles fazem uma pausa para o almoço. Ela menciona que Nariyuki não sabia cozinhar antes, mas ele diz que a irmã dele, Mizuki, estava ensinando ele. Na hora que a Furuhashi pensa em comer um sanduíche, o Nariyuki se preocupa com como ela pode ferrar mais o tornozelo por comer rápido demais e pensa em dar na boca dela enquanto ela continua se focando em estudar. Furuhashi reclama com ele dizendo que ele está sendo cuidadoso até demais e que ele estava falando de dar comida na boca dela. Mas nisso Nariyuki, por algum motivo, acaba entendendo algo e a segura no colo e diz que irá levar ela até o banheiro, mas nisso a Furuhashi acerta uma cotovelada bem dada nele. Ela reclama de novo com Nariyuki, dizendo que ele está exagerando e que mesmo que ela esteja com o tornozelo machucado, ela ainda pode fazer as coisas sozinha. Nariyuki pede para ela se acalmar e decide fazer uma vitamina para ela, que é boa para o cérebro e ferimentos. Ou seja, ele não ouviu uma palavra do que ela disse. Furuhashi começa a pensar se ele sempre exagera assim quando cuida dos outros, mas ela ainda reconhece que ele fica bonito quando fica tão sério. Furuhashi começa a pensar que se ela casar com Nariyuki seria assim todos os dias, mas logo em seguida, ela nota o que estava pensando e fica envergonhada e lembra das amigas dela, que também gostam do Nariyuki. Além disso, ela lembra que ele estava lá por se sentir responsável pelo ferimento dela, e não seria bem que por isso ele gostasse dela. Furuhashi começa a notar que se não fosse o machucado dela, ele não estaria por lá. Ela fica tensa pensando nisso e Nariyuki entrega o copo de vitamina pra ela, mas por culpa de um descuido acaba que ela joga o copo inteiro na cabeça dela mesma. Nariyuki fica preocupado com isso e ajuda a Furuhashi a se limpar, enquanto se desculpa com isso. Mas Furuhashi diz que foi culpa dela mesma, por não prestar atenção. Ela nota que só passar a toalha não seria o suficiente, que precisaria lavar direito o cabelo. E nisso Nariyuki diz que vai sair e que ela pode chamar quando terminar. Mas nisso ela segura Nariyuki por instinto, e os dois ficam sem entender o que houve. Furuhashi usa a desculpa do tornozelo doer para pedir para o Nariyuki ajudar ela a lavar o cabelo. Nariyuki acaba lavando o cabelo dela, enquanto a Furuhashi imagina que está sendo malvada por tirar vantagem da bondade do Nariyuki, e decide que até o ferimento dela melhorar, ela quer aproveitar mais da atenção do Nariyuki, mesmo que sinta ser inútil. Nariyuki se desculpa por ter sujado o cabelo dela depois de ela ter arrumado, e nisso Furuhashi menciona que ele havia dito que estava normal. Nariyuki responde que ele apenas quis dizer com isso que ela estava bonita como sempre. Ele fica envergonhado com o que diz e menciona que, mesmo que seja verdade, ele não estava querendo dizer nada estranho com isso, e diz que se sente mal por ter bagunçado o cabelo dela e que, mesmo que ele não saiba muito bem sobre cabelo grande, ele imagina que seja bem difícil arrumar todo dia. Furuhashi menciona que as garotas se esforçam bastante para isso e começa a pensar que se o Nariyuki disser que ela está bonita, todo o esforço valeu a pena. Nariyuki diz que parece que ele é o cabeleireiro e ela é uma cliente, e a Furuhashi diz que seria mais divertido se ele falasse que eles pareciam um casal, mesmo que não fosse verdade. Nessa hora os dois ficam sem reação e a Furuhashi tenta se explicar, mas nisso ela escorrega e cai em cima do Nariyuki com ele segurando o chuveirinho, o que acaba molhando os dois enquanto a Furuhashi fica deitada em cima dele. Furuhashi usa a desculpa do treinamento de psicologia feminina e o Nariyuki diz que entendeu, mas que agora sim eles pareciam um casal. Ou quase, pois quando ele ia terminar de falar, ele fica envergonhado e a Furuhashi se afasta com tudo dele. Nariyuki diz que é melhor ela se trocar, pois ele estava conseguindo ver mais do que devia e a Furuhashi fica envergonhada, enquanto Nariyuki se desculpa por ter visto, mesmo que só um pouco. No fim do dia, Nariyuki se despede da Furuhashi indo embora com umas roupas emprestadas do pai dela, menciona que o jantar dela está na geladeira e a Furuhashi foi acompanhar ele até a porta ainda envergonhada pelo que houve no banheiro. Nariyuki se despede da Furuhashi, que vai para frente do portão e observa indo embora, enquanto pensa que gostaria de poder continuar dizendo "Vejo você amanhã" para ele. No capítulo seguinte, as garotas estão se preparando para o Dia dos Namorados e planejam fazer chocolates para o feriado. Mas como Furuhashi ainda está com o tornozelo machucado, elas planejavam ir fazer chocolates na casa dela. Isso anima Furuhashi, que começa a imaginar o Nariyuki comendo os chocolates dela, e ficando animado para ficar voltando para a casa dela depois de melhorar só para comer mais. Furuhashi acaba, sem querer, deixando escapar de passar mais tempo com alguém, e a Uruka começa a provocar ela. Ogata e Uruka dizem que vão passar na casa delas primeiro para deixar as coisas delas, e depois vão para a casa da Furuhashi. Furuhashi segue para casa pensando que deveria manter isso escondido do Nariyuki, e que deveria falar para ele que não precisaria ajudar ela por hoje. Mas o que ela não esperava é que ele já estava dentro da casa dela até limpando o lugar. Furuhashi pergunta como ele conseguiu chegar antes dela, e o Nariyuki menciona que ele soube da chave extra com o pai dela, e a Furuhashi se impressiona com o quão rápido ele conseguiu a confiança do pai dela.
já que ela mesma levou anos para isso. Mas ignorando isso, Furuhashi tenta dizer que ele não poderia estar lá nesse dia, e até começa a pensar o que poderia dizer. Mas é lógico que ela não poderia falar toda a verdade. Ao mesmo tempo que ela não poderia deixar que as duas soubessem que o Nariuki vem visitar ela todo dia, então decide expulsar o Nariuki da casa antes que as duas vejam ele, e diz que depois ela explica tudo. Mas no que ela tenta abrir a porta para o Nariuki ir embora, ela vê as duas chegando e muda de ideia, enquanto o Nariuki ainda não entende nada, e só imagina que pode ser uma boa, já que as três poderiam estudar juntas. Furuhashi manda o Nariuki se esconder, e nisso ele fica embaixo do futon, enquanto ela recebe as duas para irem fazer chocolates. Furuhashi fica no futon enquanto deixa as duas começando a preparar as coisas, e nisso ela tenta falar com o Nariuki para ver se ele entendeu o que estava acontecendo. Mas nisso Nariuki pergunta o porquê ele não pode dizer que veio para ajudar ela, mas a Furuhashi diz que não podem, pois elas podem entender errado, e o Nariuki não entende onde ela quer chegar com isso. Enquanto a Furuhashi tenta mencionar que elas podem achar que os dois são um casal, Ogata se aproxima e decide ir pro futon, pois a mesa é bem confortável para cortar o chocolate. Mas isso preocupa a Furuhashi. Uruka diz que vai cuidar da água, enquanto a Ogata fica com a Furuhashi para tentar ajudar ela. Nariuki diz que ainda não entende bem o que está acontecendo, mas entende que a Furuhashi não quer que elas saibam que ele está por lá. Furuhashi fica feliz por ele entender, mas nisso a Ogata estende a perna e sente algo diferente. E acha estranho a perna da Furuhashi estar tão forte enquanto Nariuki se segura para não fazer nenhum barulho. Furuhashi diz que está fazendo dieta e malhando e logo depois pede para o Nariuki se aproximar mais dela, mesmo que ele já esteja tão perto. Nisso a Uruka menciona que a água estava pronta e se une às garotas no futon e ela ainda diz que agora são só as garotas. Pois é. Nariuki fica todo tenso embaixo do futon, praticamente fervendo de calor, e dessa vez nem é tanto por culpa do futon. Enquanto a Furuhashi tenta não deixar que elas saibam do Nariuki escondido, até que o Nariuki praticamente se coloca no colo da Furuhashi. Nariuki se desculpa, mas a Furuhashi menciona que ele pode se apoiar nela para ajudar, e o Nariuki diz que isso era uma daquelas festas de garotas e que iria manter seus ouvidos tampados até acabar. Furuhashi nota quando Nariuki consegue ser gentil e atencioso com elas, independente da situação, e se pergunta o quanto tempo ela poderia ficar assim tão perto dele. Ogata decide perguntar para Uruka para quem ela pretende dar o chocolate dela, o que a deixa bem tensa. Mas a Uruka dá uma desculpa de que iria dar para suas amigas, e a Furuhashi diz que seria legal dar para alguém que ela gosta e dizer o que sente. Nessa hora, as duas se impressionam com a resposta da Furuhashi e ela tenta desconversar, dizendo que seria bom se ela tivesse alguém assim. Mas nisso a Uruka diz que pensa a mesma coisa e que se sente uma covarde, pois já tem muitos anos que ela tenta ir e que está cansada disso. Ogata acaba perguntando quem seria o sortudo, mas a Uruka volta a ficar envergonhada e diz que é segredo. Nisso a Ogata diz que sente o mesmo e que elas deveriam dar o melhor para fazer um chocolate gostoso. Uruka fica curiosa de quem seria a pessoa que a Ogata gosta, mas ela decide usar a mesma ideia dela e diz que é segredo também. Enquanto a Furuhashi apenas observa as duas pensando que fica bem estranho para ela, pois a Furuhashi é a única que sabe a verdade sobre o interesse amoroso de ambas. Uruka começa a pensar sobre algo e decide comentar algo com elas. Ela decidiu que quando as provas acabarem, ela irá se declarar para o garoto que ela gosta. Ogata se impressiona com a atitude dela, enquanto a Uruka continua tentando manter a pose firme, mas praticamente quase mudando de ideia até nas respostas dela. Furuhashi sente quanto dói saber dos sentimentos das amigas e estar interessada no mesmo garoto, mas tenta se manter firme e diz que vai apoiar a Uruka. Depois de elas irem embora, Furuhashi se desculpa com o Nariuki, que praticamente estava desidratando de tanto calor, mas Nariuki diz que ele quem deveria se desculpar por atrapalhar a festa delas. Mas logo em seguida ele diz que eles deveriam aproveitar para estudar. Furuhashi fica desanimada enquanto pensa que esse tempo junto com Nariuki um dia vai acabar, ao mesmo tempo que mantém guardado e escondido os chocolates que ela pretende dar para ele no dia dos namorados. No dia seguinte, Furuhashi vai ao posto médico do pai da Kominami-senpai e descobre que, em cerca de 1 ou 2 semanas, ela pode tirar o gesso, e nisso ela nota que já não sentia mais dores e vai para a escola. Ela acaba passando ao lado de uma loja de chocolates e vê as garotas comprando chocolates para o dia dos namorados e começa a pensar sobre os chocolates que ela fez e se pergunta o que deveria fazer com eles. Quando a Furuhashi chega na escola, Ogata está entregando seu presente de dia dos namorados para o Nariuki, que é lógico que é um udon para variar, mesmo que eles falem que é chocolate. Uruka aproveita para entregar os chocolates dela para o Nariuki também. Nariuki começa a pensar no gosto do chocolate dela e a Uruka tenta desconversar dizendo que foi só algo que ela comprou. Quando chegou na biblioteca, Furuhashi menciona que ele estava bem feliz e o Nariuki tenta não parecer tão satisfeito por ter recebido o chocolate das garotas e volta a focar nos estudos. Furuhashi fica feliz pelas amigas e pensa sobre entregar o chocolate dela, mas ela começa a imaginar que ele talvez não queira tanto chocolate assim. Nisso Nariuki imagina que ela iria comer e diz que não podem comer na biblioteca. Mas isso acaba deixando a Furuhashi envergonhada e faz ela acabar gritando. Furuhashi se acalma e tenta explicar que era dia dos namorados, mas nessa mesma hora, o celular dela toca com a mensagem da Uruka dizendo que conseguiu entregar o chocolate para o cara que ela gosta e que foi graças à ajuda da Furuhashi. Nesse momento, a Furuhashi se acalma e diz que os chocolates que ela segurava eram para o pai dela. Imagina que não teria como entregar o chocolate dela para o Nariuki depois dessa. Depois da aula, no caminho de volta, Furuhashi passa perto de um riacho enquanto se lembra da frase da Uruka durante a festa delas,
e acredita que não pode entregar o chocolate para o Nariyuki, que ela quer apoiar as amigas dela e decide jogar os chocolates dela no rio. Mas ela muda de ideia e prefere levar para casa para comer por lá. Porém, nesse momento bate um vento forte que leva os chocolates embora. Furuhashi se desespera para tentar pegar de volta os chocolates dela, mas como ele estava com a perna machucada ainda, fica bem difícil de correr. Nisso ela começa a imaginar o porquê está se preocupando tanto, já que não conseguiu entregar para o Nariyuki. Furuhashi começa a imaginar se, caso ela tivesse entregado os chocolates, ele iria sorrir para ela. Nesse momento, Nariyuki surge como uma bala e sai correndo pelo riacho para pegar os chocolates dela. Nariyuki diz que está tudo bem, afinal os chocolates estão embalados. Furuhashi pergunta o que ele fazia por lá e o Nariyuki diz que ele havia prometido que iria ajudá-la até se recuperar, e que acabou vendo ela ali quando estava indo para a casa dela. Nariyuki diz que ela teve todo o trabalho para fazer aqueles chocolates para o pai dela e que seria uma pena se ele não recebesse. Furuhashi abraça o Nariyuki, que fica sem entender o que houve, e ela diz que, na verdade, aqueles chocolates são para ele. Os dois ficam sem saber o que dizer, até que a Furuhashi tenta desconversar e diz que são só chocolates de agradecimento e que ele não poderia receber uma coisa que caiu na água e pede de volta. Nessa hora, Nariyuki abre a embalagem e começa a comer os chocolates, o que deixa a Furuhashi envergonhada e preocupada, pois estavam duros. Nariyuki diz que ele reconhece que estavam meio duros, mas estavam gostosos, mesmo que isso estivesse fazendo ele sangrar. Nariyuki diz que a Furuhashi se esforçou bastante para fazê-los e que gostou bastante. Furuhashi tenta dizer algo, mas Nariyuki começa a espirrar por ter ficado molhado para pegar os chocolates e nisso a Furuhashi chama ele para casa, para ele tomar um banho. Furuhashi começa a se perguntar quantas vezes ela iria se apaixonar pela mesma pessoa. Voltando para a casa da Furuhashi, os dois estão conversando enquanto estudam e o Nariyuki menciona que ele consegue se concentrar melhor na casa dela do que na casa dele, e menciona que ela foi no médico naquele dia e que ele poderia ter ido com ela. Furuhashi começa a lembrar do que ouviu do pai da Kominami e sobre a reação dele comendo os chocolates dela, e diz que parece que iria demorar um pouco mais para tirar o gesso, enquanto deseja que eles possam ficar assim por mais um tempo. Quase um mês se passa com a Furuhashi mantendo esse segredo do tornozelo dela. As provas acabam e eles se reencontram com a Kirisu-sensei, que os parabeniza, e depois disso, Nariyuki se senta na escada para conversar com a Furuhashi e pergunta sobre o tornozelo dela. Furuhashi diz que estava melhorando graças ao Nariyuki, mas quando ela pretende dizer que o médico havia dito que estava melhor, o Nariyuki menciona que o trabalho dele como tutor e enfermeiro estava acabando, e nisso a Furuhashi muda de ideia e menciona que essa seria provavelmente a última vez que eles iriam ficar conversando sentados na escada daquele jeito, já que depois de se graduarem, eles iriam seguir caminhos diferentes. Nariyuki diz que ela iria fazer o que gosta, mas nisso a Furuhashi entende outra coisa e fica envergonhada com a frase do Nariyuki. Ele diz que sabe o quanto ela gosta das estrelas, e sabe que ela irá superar qualquer medo ou dúvida que tiver. Nariyuki diz que acredita na habilidade da Furuhashi para se tornar uma astrônoma incrível, e que ele espera que ela encare o futuro com dedicação para aquilo que ela ama. Furuhashi diz que ele está deixando ela envergonhada, enquanto reconhece o quanto ela ama o Nariyuki. Furuhashi pensa o quanto ela desejava poder se declarar para ele, mas Nariyuki menciona que ele só estava repetindo algo que o pai dele dizia. Ela se lembra do que eles conversaram no ano passado e que o Nariyuki havia dito que ele costumava sonhar com o pai dele e chorar muito. Furuhashi decide perguntar para o Nariyuki que tipo de pessoa era o pai dele, e o Nariyuki menciona que ele era um cara estranho. Nisso vemos uma cena do pai dele vendo um grupo de delinquentes e vai tentar falar com eles, e o que parece que vai acabar com ele levando uma surra dos delinquentes, termina com todo mundo indo jantar na casa dele, como se fossem todos amigos. Nariyuki diz que ele se aproximava de todo tipo de pessoa com sua sinceridade, honestidade e resolução, e antes de perceber, todos gostavam dele. Furuhashi diz que ele parecia ser uma boa pessoa, e o Nariyuki confirma e diz que ele sempre desejou ser como ele, mas no fim, ele sente que nunca chegou a alcançar esse objetivo. Furuhashi diz que ele não precisa alcançar esse objetivo e que ele não precisa ser como outra pessoa. Ele poderia ser apenas ele mesmo, que não teria problema, pois ele era uma pessoa boa da forma como ele é. Furuhashi diz que ele é um tutor dela e que ela está orgulhosa disso, e que ele ainda vai ser um professor melhor que o pai dele foi. Os dois notam que ela se empolgou bastante e a Furuhashi decide que deve ir embora. Enquanto voltam para casa, Furuhashi fica pensando sobre ter se empolgado no que disse e acabou nem conseguindo falar sobre o tornozelo dela. Nariyuki agradece a Furuhashi pelo que ela disse e menciona que foi a primeira vez que alguém diz aquilo para ele. Nariyuki diz que, mesmo depois de se graduarem e seguirem caminhos diferentes, se ela quiser, ele poderia continuar sendo o apoio dela, mas nesse momento a Uruka acaba surgindo e vê os dois conversando, o que deixa a Furuhashi preocupada. Uruka diz que gostaria de conversar com Nariyuki, a Furuhashi se lembra de que ela havia dito na festa dos chocolates e deixa a muleta dela cair e se despede dos dois já sabendo onde isso ia parar. Nisso ela já se vira pisando com o pé torcido enquanto inventa uma desculpa para fugir dali e deixa os dois confusos por aquilo. Furuhashi apenas consegue pensar em torcer por sua amiga, e que agora o Nariyuki sabe que ela não está mais com o tornozelo torcido, mas que não havia problema. Assim que a Uruka se declara para o Nariyuki, Furuhashi começa a chorar enquanto imagina que aquilo seria sua punição por ter mentido sobre o tornozelo, e se lamenta porque aquele tempo dela com o Nariyuki havia acabado.
O tempo passa e o grupo sai para uma viagem para esquiar nas montanhas. Nesse ponto conhecemos uma personagem que não surge no anime, mas com um motivo. Essa personagem é Akina, a tia da Kirisu Sensei. Ela não havia sido mostrada no anime, pois sua primeira aparição é na Rota da Uruka, quando eles vão sair para esquiar também. Akina menciona que estava previsto que teria uma nevasca à noite e que eles deveriam voltar para casa de hóspedes logo. Furuhashi agradece a elas por terem dado um desconto para elas e ajustado as datas por causa dela. Kirisu Sensei dá um aviso para que ela não se esforce demais. Akina menciona que a Kirisu nunca foi de ter tantos amigos, então ela fica feliz por ela ter convidado um grupo de alunos, o que deixa Sensei envergonhada. Kirisu pergunta sobre se teriam como ir para o aquário no dia seguinte, e Akina menciona que de manhã deve ficar tudo normal. Furuhashi lembra que eles estão em uma viagem de formatura em uma pensão da tia da Kirisu Sensei, que ela ficou feliz por terem ajustado as datas, pois ela precisava de tempo para resolver as coisas. Nesse momento, Nariyuki acaba aparecendo caindo com tudo na neve, o que assusta Furuhashi, mas na hora que ela se aproxima para ajudá-lo, Uruka se aproxima na frente dela e diz que vai ensinar o Nariyuki como esquiar, mesmo que ela também esteja aprendendo ainda. Furuhashi vê como eles se tratam e acredita que deu tudo certo para Uruka e decide deixar eles aproveitarem juntos. Mas nisso a Uruka nota a Furuhashi se afastando. Furuhashi volta a esquiar enquanto fica pensando no que o Nariyuki disse para ela antes de receber a declaração da Uruka e acha que está ficando doida ouvindo a voz do Nariyuki, mas quando ela olha para trás ela vê ele se aproximando dela. Nariyuki diz que ela parecia não estar bem, e nisso ela diz que está bem e não tem nada a ver com ele. Mas nisso ela não presta atenção na frente e quase colide com uma árvore. Porém, ela acaba se jogando para fora da pista e o Nariyuki tenta segurar ela. E com isso, os dois acabam caindo na montanha e com isso começa a nevasca, e eles são obrigados a ficar em uma cabana para esperar a nevasca passar. Nariyuki menciona que deveriam mandar uma mensagem para o pessoal não ficar preocupado com eles. Mas quando a Furuhashi pensa em mandar a mensagem, ela vê que o celular dela quebrou na queda, e nisso Nariyuki diz que ele vai mandar a mensagem. Os dois ficam tensos pois estavam com as roupas molhadas, com um aquecedor pequeno demais para 2 pessoas e tinha só um cobertor, além de estarem completamente sozinhos naquele lugar. Furuhashi diz que como foi culpa dela eles estarem nessa situação, Nariyuki deveria pegar o cobertor, mas ele disse que a culpa foi dele e que ela deveria usar. Depois de tanto empurrarem um para o outro, os dois decidem tirar as roupas molhadas e usarem o cobertor juntos para se aquecerem. Nariyuki entrega um aquecedor de bolso para Furuhashi e ainda menciona que ele ficou feliz de saber que o tornozelo dela estava melhor. Furuhashi se desculpa e diz que ela já tinha melhorado antes, mas não podia contar. Nariyuki fica confuso com o que ela diz e menciona que ultimamente tem uma pessoa que está na mente dele e que ele não consegue parar de pensar nessa pessoa. Nariyuki diz que não sabe bem o que sentimento é esse e imagina que ela possa ajudá-lo a entender. Furuhashi diz que é amor, e que ele estava apaixonado por essa pessoa, já imaginando que ele falava da Uruka. Furuhashi diz que isso é tudo que ela poderia dizer para ele, que o resto teria que ser com ele mesmo. Ela completa dizendo que eles deveriam seguir caminhos separados daí pra frente, e que ela não poderia estar lá com ele para sempre. Nariyuki reconhece o que ela quis dizer e apenas agradece. Quando a nevasca passa, eles seguem de volta para a pousada e são recebidos pelos amigos preocupados. Mas nisso Nariyuki lembra o que houve no dia da declaração da Uruka, quando ele acabou rejeitando ela dizendo que acreditava que gostava de outra pessoa e que não poderia ficar com ela se os sentimentos dele não fossem verdadeiros. Uruka acaba comemorando por se sentir tranquila por ter se declarado, mas também por ele ter sido sincero com ela, e apenas pede para que eles continuem sendo como sempre foram. Nariyuki encara Uruka lembrando o quanto ela ajudou ele e imaginando que ele a magoou bastante, com isso acredita que não tem o direito de tentar ser feliz com outra pessoa, mesmo que ele não consiga parar de pensar na Furuhashi. E nisso os dois ficam imaginando que, por mais que queiram, eles não podem dizer que querem passar mais tempo com a pessoa que amam. Nariyuki começa a lembrar de tudo que ele passou com a Furuhashi desde que ela torceu o tornozelo e como ele foi começando a se apegar mais ainda com ela, até o ponto de ouvir da própria Furuhashi que esse sentimento que ele tinha era amor. No dia seguinte, eles vão para o aquário, onde todos os formandos se encontram e se separam com seus grupos. Uruka com as amigas de natação, Ogata com a Sawako e a Furuhashi com as garotas do clube da princesa Furuhashi. Mas apesar disso, ela não conseguia deixar de prestar atenção no Nariyuki. As amigas da Furuhashi notam o que estava acontecendo e nisso chamam a atenção da Ogata. Furuhashi acaba se distraindo e se perde no grupo. Imagina que possa encontrar a saída sozinha, já que ela estava sem o celular. Nisso ela vai andando e vê um cardume de sardinhas unidos e começa a pensar que eles até parecem estrelas. Mas nisso Nariyuki surge do lado dela e diz exatamente a mesma coisa. Furuhashi não entende o que ele fazia lá, mas ele diz que se perdeu do grupo. E nisso vemos que foi tudo um plano do clube da princesa Furuhashi para deixar os dois juntos sem que ninguém os atrapalhasse. Depois de observar os peixes por um tempo, os dois pensam em dizer algo, mas acabam se interrompendo, o que deixa as amigas da Furuhashi confusas. Furuhashi continua pensando sobre os sentimentos da Uruka e acreditando que ele gosta da Uruka.
enquanto Nariyuki acredita que ele levou um fora e que ele não poderia fazer nada depois de ter magoado a Uruka. Furuhashi tenta puxar um assunto aleatório sobre a viagem de formatura enquanto ela deseja que algum dia possa ver as estrelas com ele de novo. Durante a volta, Uruka acerta um peteleco na testa do Nariyuki e reclama por ele ainda estar preocupado com os sentimentos dela, e diz que vai ficar brava se ele ficar usando isso como desculpa para não agir. Ao chegarem na estação e se despedirem, Furuhashi sente que a viagem acabou e só voltaria a ver o Nariyuki na formatura, mas nisso ela encontra o pai dela na frente do portão da casa deles. O pai dela diz que tinha que completar uma pesquisa e pergunta o porquê ela não atendeu o telefone. Ela diz que quebrou o celular e o pai dela apenas entrega uma carta e vai embora. Quando Furuhashi tenta ler a carta, vê a Ogata se aproximando dela. Ogata diz que precisava dizer algo pra ela. Ogata simplesmente diz que ama Furuhashi, que fica sem entender nada. Mas a Ogata completa perguntando se a Furuhashi se odeia, pois o tempo todo que esteve na viagem ela viu a Furuhashi agindo exatamente igual ela quando ela se odiava. Furuhashi diz que às vezes ser amada pelos seus amigos deixa com vergonha de si mesma. Ela ainda pergunta para Ogata se ela e as amigas dela gostassem da mesma pessoa, ela sentisse que deveria esquecer esse sentimento, mas não consegue de forma alguma, e só de estar viva ela sente que estivesse traindo a confiança de suas amigas e seu coração, como a Ogata faria para não se odiar por isso? Furuhashi se pergunta o porquê se apaixonar tem que ser tão doloroso, e a Ogata questiona o que seria amizade mesmo, e a Furuhashi fica sem saber o que dizer. Ogata pergunta para Furuhashi, quando você sacrifica seus sentimentos pelos seus amigos, quem fica machucado? Você ou seus amigos? Ogata completa dizendo que amigos de verdade são pessoas que podem ficar com você no mesmo campo de batalha, e lutar com você caso seja necessário. Furuhashi abre a carta que recebeu do pai dela. Era uma mensagem do Nariyuki pedindo para ver as estrelas com ela de novo, e nisso a Furuhashi diz que precisa ir lutar a batalha dela. Furuhashi sai correndo enquanto Ogata fica se lembrando do que ela disse e dá Furuhashi desculpando com ela por ter mentido tanto tempo para ela. Mas Ogata apenas diz que as duas estavam mentindo, pois Ogata não queria que a Furuhashi entrasse nessa batalha, afinal, ela sempre viu como era a relação dela com Nariyuki, e ficou bem óbvio até para ela os sentimentos deles. Nisso, Furuhashi chega na casa da Uruka e se desculpa com ela por não conseguir apoiá-la de coração, mas ela diz que não pode mais ficar dando desculpas e fingir não saber o que realmente sente. Uruka diz que ela entende que já sabia desde que ela fugiu quando ela foi se declarar para o Nariyuki. Uruka ainda diz que não se arrepende de ter tentado, e nisso a Furuhashi vai embora enquanto a Uruka observa ela pensando que os dois são bem parecidos. Nisso a Uruka lembra do que conversou com o Nariyuki na volta da viagem, quando ela reclamou com ele por ficar achando que ele não merecia ir atrás da própria felicidade depois de magoá-la, e disse que esse tipo de atitude é bem egoísta. Uruka diz que ela não precisa disso tudo, pois ela já foi rejeitada e não se arrepende de ter se apaixonado por ele, e manda ele não ficar com desculpas bestas. Enquanto isso, Nariyuki preparava as coisas para se encontrar com a Furuhashi, enquanto agradece a Uruka por ter dado apoio para ele, mas acaba lembrando de como ele pediu para o pai dela mandar a mensagem e lembra que não estipulou um local nem nada. Nariyuki imagina que não teria como ela saber onde ele estava, mas a Furuhashi chega dizendo que sabia exatamente onde ele estaria, pois esse foi o primeiro lugar que ele levou ela para o encontro. Quando eles pretendem dizer algo, os dois se interrompem e a Furuhashi começa a falar das estrelas, mencionando a Estrela do Norte. Nariyuki menciona que essa estrela é usada para navegação, mas Furuhashi menciona que até cerca de 2800 a.C. era outra estrela, e em 5600 seria outra ainda, pois apesar de acharmos ser sempre a mesma estrela, ela sempre está mudando. Furuhashi diz que no começo ele era o tutor delas, depois de tantos outros terem desistido. Com o tempo ele virou o aluno denso dela sobre psique feminina, e por um tempo ela considerou ele como um irmão, porém no momento, ele é a pessoa que ela mais ama no mundo. Furuhashi diz que ele sempre esteve lá por ela, e que não importa quem ele ama ou quem ama ele. Ela não consegue deixar esse sentimento de lado. Nariyuki, após ouvir a declaração dela, diz que estava pensando o que poderia dar de presente do White Day. O que poderia fazer que deixaria ela feliz, e nisso o chão começa a brilhar, com várias luzes que parecem estrelas. Nariyuki diz que como ela ama estrelas, ele iria entregar o céu e a terra coberto de estrelas. Ele diz que não teve muito tempo para preparar aquilo, mas completa dizendo que ama Furuhashi, ama maturidade, gentileza, solidão, tudo que ela carrega quando fala sobre as estrelas. Quando ela fica irritada, ele ama tudo o que faz a Furuhashi ser ela. Nisso, Furuhashi, que ainda não sabia da Uruka, acredita que ele quer ficar com as duas. Até que ela fica com as pernas bambas e cai sentada no chão, e o Nariyuki se aproxima para ajudar ela. Furuhashi começa a chorar de alegria por ter conseguido se declarar e descobrir que ele também ama ela, e acredita que isso tudo parece um milagre. Nisso, Furuhashi se lembra da frase da mãe dela, dizendo o quanto trabalhou duro para apoiar o pai dela, e que algum dia ela encontraria alguém maravilhoso para ela. Nariyuki diz que quer estar sempre ao lado dela, para apoiá-la, e nisso, ela consegue dizer à mãe dela que conseguiu encontrar essa pessoa maravilhosa que ela dizia.
4 meses se passam desde aquele dia. Furuhashi acaba indo visitar o Nariyuki e acaba ajudando a Mizuki a cozinhar, enquanto ouve a Mizuki repetindo as frases dela enquanto a Furuhashi tenta acalmá-la. Mizuki diz que já superou isso, até porque comparado com os laços eternos de irmãos, os laços fracos de romance são quase nada, o que deixa a Mizuki bem contente com essa linha de pensamento, enquanto a Furuhashi começa a se irritar com a lógica dela. Naruki acorda e se impressiona com as duas na cozinha, o que deixa os dois envergonhados, pois mesmo fazendo 4 meses de namoro, eles viviam ocupados com a faculdade, por isso mal tiveram tempo para saírem juntos. Furuhashi se lembra que esse seria um dia especial, pois eles iriam sair num encontro, mas os dois ficam tensos imaginando se o outro acabaria notando que eles estavam esperando por esse dia, o que deixa a Mizuki levemente irritada vendo eles daquele jeito. Os dois decidem ir para um clube que a Furuhashi recebeu convites das amigas que claramente estavam planejando ajudar. Furuhashi começa a ficar preocupada que ir para o clube tenha sido ousado demais, e fica se preocupando se ele iria segurar a mão dela, mas nisso ela não nota o Nariyuki quase se afogando na piscina. Quando a Furuhashi nota, ela ajuda ele e os dois ficam de mãos dadas enquanto Nariyuki tenta aprender a nadar. O que não é bem o que ela esperava, e a Furuhashi diz que ele poderia ter combinado para ir em outro lugar. Mas Nariyuki diz que ele ficou tão feliz por ela ter chamado ele que nem pensou direito e só foi. Furuhashi diz que também não tinha certeza, mas quis ir e queria que ele se divertisse. Nisso ela menciona que comprou aquele biquíni que estava usando, mas nesse momento eles encontram Ogata e Uruka, que havia se mudado para a Austrália para continuar seguindo na natação, mas voltou por causa das férias. Quando as duas notam que a Furuhashi ficou envergonhada demais perto do Nariyuki, elas decidem provocar a amiga delas e dizem que, caso ela não faça o Nariyuki feliz, elas teriam que usar as suas armas grandes para roubá-lo dela. Nisso Furuhashi fica irritada e grita com as amigas que saem andando de lá, mas já conseguiram afetar ela bastante por lembrar que elas têm armas grandes que poderiam ser usadas, mas ela mesma não chega nem perto disso. Nariyuki tenta voltar ao assunto do biquíni, mas Furuhashi acaba se irritando e pede para deixar pra lá. Nariyuki diz que está ficando com fome e pede para irem comer algo, mas nisso ela mostra que preparou um bentô para eles comerem. Nariyuki se impressiona com como estava gostoso, e a Furuhashi diz que a Mizuki estava ensinando ela a cozinhar e que, já que eles são um casal, ela tenta dar comida na boca dele, mas nessa mesma hora surge a Kirisu-sensei e a Kominami-senpai sendo abordadas por dois aleatórios que claramente não sabem onde se meteram. No que elas veem o Nariyuki, as duas grudam nos braços dele para fugirem dos caras chatos. Mas nisso a Furuhashi volta a se irritar e o Nariyuki pede para irem para outro lugar, e a Furuhashi ainda menciona de irem para um lugar para ficarem em paz. Porém, independente de onde fossem, encontravam conhecidos, alguns que sinceramente nem lembro se aparecem no anime. No final, os dois estavam exaustos de tentarem fugir de conhecidos até que chegam em um festival. Nariyuki diz que eles podem dar uma olhada, mas nisso ele não nota que ela ficou para trás, até que ele segura a mão dela e a puxa para perto dele e diz para andarem de mãos dadas para não se separarem. Depois de andarem um pouco, eles decidem ficar num banco apreciando uma raspadinha e um momento de sossego a sós. Furuhashi nota que não é bem como se o relacionamento deles tivesse melhorado, mas ainda assim ela se divertiu com esse dia. Nariyuki menciona que ela estava com o rosto sujo de raspadinha, mas do que ele tenta limpar, ele segura o rosto dela e os dois se encaram e a Furuhashi pergunta se ele estava pronto para se formar na escola de psicologia feminina. Mas nessa hora surge um outro casal lá no fundo com a garota pedindo uma maçã do amor. Furuhashi já sem esperança só aceita que aquele não era o dia deles. Mas pelo menos foi divertido. Só que o Nariyuki não desiste e a beija finalmente. Furuhashi menciona que o primeiro beijo tem gosto de limão. Mas nisso Nariyuki menciona que o xarope de raspadinha tem o mesmo sabor e só muda o cheiro, que desanima Furuhashi perguntando onde fica o romance nessa história. Furuhashi completa imaginando que, se existem outras vidas, como estrelas no céu e várias Furuhashis vivendo vidas diferentes, se dentro dessas várias possibilidades, esse seria o momento mais importante e se existiria algo melhor. Nariyuki diz novamente que ama Furuhashi, ela diz que também o ama. E os dois voltam a se beijar, e nisso acaba a rota da Furuhashi. Agora os meus pontos sobre essa rota. Uma rota bem simples ao estilo de romance de anime e slice of life, com a protagonista tentando evitar de aceitar os sentimentos dela e o garoto bem desligado que não entende o que sente de fato. Mas levemente enrolado até demais. Por um momento, a Furuhashi parece tentar avançar, mas se sentindo que estava fazendo algo errado por não considerar os sentimentos das amigas acima dos dela, mas que no final só fazia ela sofrer mais do que qualquer uma. Após finalmente eles se acertarem, ainda foi bem engraçado a Ogata e a Uruka vindo provocá-la. Algo que não teve na rota da Ogata, onde ela inventou o jogo dela e já se livrou de toda a concorrência, enquanto da Furuhashi ficou aquela aparência do final de Gotobun, que as outras só aceitam a decisão do protagonista, mas qualquer deslize da escolhida, elas podem acabar dando em cima dele para roubá-lo da escolhida. A diferença é que parece bem menos estúpido ou forçado, sendo feito isso pela escolha dela mesma. No final, essa rota é uma rota legal e bem plausível, mas ainda é bem mais fraca do que a da Ogata. Eu sei que isso também pode ser o fato de que eu gosto mais da Ogata, mas eu senti que foi mais fraco do que o dela. Pra quem gosta da Furuhashi, pode ser bom. Pra mim,
É fraco, mas ainda é um bom final. Antes de acabar, gostaria de deixar o meu agradecimento aos membros Classe S que têm apoiado o canal. Se quiser poder ajudar também, se torne um membro Classe S e nos ajude a trazer mais conteúdos desse tipo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.